Tudo começou com uma garotinha chamada Lina Merrill. Ela foi o primeiro de muitos cartazes de desaparecidos a cobrir a pequena cidade de Greyford Hollow. Lina era conhecida por todos, uma escoteira sorridente que sempre vendia barras de chocolate na frente da mercearia. Na noite em que desapareceu, estava em casa, segura, assistindo TV com os pais. Uma noite completamente comum, até não ser mais. Eu lembro daquele horror. Em algum momento da madrugada gelada de novembro, a menina de 8 anos simplesmente sumiu do próprio quarto. Nada arrombado, nada fora do lugar, nada. Nenhuma pegada, digital, fio de cabelo, nada. As pessoas de Greyford Hollow começaram imediatamente a suspeitar dos próprios pais. E, como toda cidade pequena, o boato se espalhou como fogo. Isso piorou quando, dias depois do sumiço, a senhora Merrill apareceu dirigindo um carro esportivo novo e brilhante, vermelho vivo, usando um sorriso que ninguém espera ver em uma mãe devastada. E o Sr. Merrill começou a pagar bebidas para qualquer um que entrasse no bar local. Não era segredo que os Merrill tinham melhorado de vida logo depois do desaparecimento da filha. Quando a igreja os expulsou, os Merrill viraram reclusos e os cartazes de Lina começaram a desaparecer, mas só porque estavam sendo substituídos. O segundo a assumir foi um menino chamado Eli Trenfield. Ele não desapareceu à noite, e sim durante o recreio na escola. As crianças brincavam de esconde-esconde. Ele foi visto correndo para trás dos arbustos e nunca mais voltou. Horas de busca, nada. Aquela noite, na TV da cidade, os pais de Eli imploraram com os olhos vazios. Eli, querido, mamãe sente tanto sua falta, chorou a mãe. Vamos te encontrar, eu prometo, disse o pai. A mesma história dos Merrill começou a se repetir. Os Trenfield, apesar de discretos, começaram a mostrar sinais de riqueza inesperada. Até viajaram ao litoral enquanto o filho estava desaparecido. A cidade começou a ruir. Toda semana um novo desaparecimento, cartazes novos, pais desesperados, policiais exaustos, salas de aula vazias, até que aos poucos ninguém mais parecia surpreendido. Era como se todo mundo tivesse decidido aceitar. Até o dia 14 de março, às 16h02 exatamente, milhares de moradores receberam um e-mail, sem texto, sem explicação, apenas um link. Marionettes of Marlow, Live. Ao clicar, uma transmissão ao vivo mostrava um pequeno palco de madeira, mal iluminado, com cortinas de veludo roxo. Por quase 5 minutos, nada aconteceu. Então, de repente, todas as luzes se acenderam. Uma voz feminina, teatral, alegre demais para ser humana, ecoou. Bem-vindos ao Marionettes of Marlow. Muito obrigada aos pais de Greyford Hollow por tornarem este espetáculo possível. Acomodem-se e apreciem o show. E o que saiu das cortinas mudou a cidade para sempre. Primeiro entrou Lina Merrill, ou o que restava dela, presa por fios de metal grossos, a pele já acinzentada e a boca cortada até quase alcançar as orelhas. Seus olhos vazios apontavam para o chão. Uma voz infantil, claramente falsa, cantou. Eu era doce, eu era alegre, eu sorria sem parar. Mas Marlow tirou minha língua e agora eu não posso gritar. Os fios a ergueram, movendo seu corpo com estalos de ossos quebrados. Logo depois, Eli Trenfield entrou no palco, balançando pelo pescoço, onde um corte profundo ainda manchava sua camisa. Uma voz, imitando a de um menininho, gritou: Oi, Lina, você quer brincar comigo, Rudy? Claro, Eli, respondeu a voz que fazia ela. Eli foi puxado para o alto. Olhem para mim, eu posso voar. A plateia inexistente foi aplaudida por sons pré-gravados. De repente, seus fios se romperam.
O corpo caiu no chão com um estalo profundo. Silêncio. Então Lina virou a cabeça de maneira absolutamente antinatural e encarou diretamente a câmera. Opa! Eli se machucou. Vocês acham que ele vai ficar bem? Ela esperou como se toda a cidade estivesse assistindo ali mesmo no teatro. E então Eli, ainda caído, falou: Lina, são eles ali embaixo? Meu sangue gelou, porque todos sabíamos o que isso significava. Sim, nossos novos amiguinhos. E então o vídeo travou. Naquele momento, fechei o laptop, mas a voz continuou saindo pelos alto-falantes. Não percam o próximo espetáculo no Marionettes of Marlow. Façam isso pelas crianças. Mas nunca foi parar nas notícias. Nunca apareceu em lugar nenhum. A cada semana, um novo episódio chegava, mais grotesco, mais explícito, mais crianças, e a cidade fingia que nada acontecia. Eu tentei ignorar também, mas não posso mais, porque eu também aceitei o pagamento. Eu assinei o contrato. Eu permiti que Marlow levasse meus 2 filhos. E agora eles fazem parte daquele palco. Gabe, Aaron, me perdoem. Eu vendi vocês, como tantos outros pais daqui. Eu sei que não mereço perdão. Ninguém aqui merece, porque somos nós mesmos, que tornamos o Marionettes of Marlow possível. Quando eu e a Mariela nos mudamos para a pequena cidade de Valedouro, no interior de Santa Catarina, só queríamos começar uma vida tranquila. A casa que alugamos ficava afastada, no topo de uma colina antiga, cercada por pinheiros tortos que balançavam até quando não ventava. Era começo de dezembro, nosso primeiro fim de ano juntas. No terceiro dia, na casa, um homem idoso bateu no portão oferecendo uma árvore de inverno. Não parecia um vendedor, estava com roupas velhas, mãos manchadas de terra e olhos cansados. Ele disse apenas: essa veio do sítio das 3 sombras. Não deixem fora de casa. Ela precisa de abrigo. Ah, achei estranho, mas comprei mesmo assim. Era bonita, cheia e bem mais barata do que nas lojas. À noite, montamos a árvore, acendemos luzes e tentamos aproveitar o clima. Mas algo incomodava. A casa tinha um silêncio que pesava. Eu constantemente achava que via movimento no corredor estreito, algo baixo, rente ao chão, como uma pessoa andando de cócoras, mas sumia sempre que eu olhava diretamente. Fomos dormir cedo, embora nenhuma estivesse realmente confortável. No meio da madrugada, ouvi um rangido, diferente dos outros, mais lento, mais cuidadoso. Parecia vir do lado de fora da porta do quarto. Segurei o ar. A sensação de que alguém estava agachado ali, do outro lado, escutando nossa respiração, era tão real que minha pele ardia. Eventualmente a presença se afastou, ou pelo menos pareceu. De manhã, Mariela notou algo, uma pequena pilha de agulhas acinzentadas no chão, bem na frente da porta. Não deveria haver agulhas ali. A árvore ficava na sala. Descemos e eu percebi algo pior. A árvore tinha se movido. Agora estava mais perto da janela, deixando um espaço enorme atrás de si, como se alguém tivesse passado a noite escondido ali. Tentei não pensar no assunto, Mariela também, mas era impossível ignorar. À noite, tentamos agir normal. Café, música baixa, conversa sobre enfeites, mas a casa parecia prestando atenção. Às 23h57,
As luzes começaram a oscilar. Só da sala e do corredor. Pulsavam devagar, como o ritmo de respiração de alguém dormindo profundamente. Adriana, isso não é normal, disse Mariela. Eu tentei inventar algo sobre fiação velha, embora soubesse que não era isso. A sensação de estar sendo observada por algo escondido atrás de mim era constante, quase física, como se um rosto estivesse encostado no meu ombro. Pouco depois da meia-noite, Mariela foi escovar os dentes. Ela demorou demais. 10 minutos, 15. Chamei seu nome e ouvi. Um arrastar leve, rápido, não humano, vindo do corredor. Quando cheguei ao banheiro, ela estava parada diante do espelho, imóvel, olhando fixamente. Segui seu olhar. Não reflexo, não havia nada atrás dela. Mas algo estava no teto, logo acima. Uma mancha escura, comprimida contra o gesso, como uma criatura tentando se esconder da luz, observando de cima, imóvel, mas presente. Piscar foi o suficiente. Aquilo correu pelo teto e sumiu em um canto escuro da casa. Mariela balbuciou. Precisamos sair daqui agora. Descemos às pressas. A árvore estava torta, quase dobrada ao meio, como se algo pesado tivesse se alojado nela, e uma trilha de agulhas cinzentas saía de sua base, indo para o corredor. Corremos para a porta, mas ela abriu sozinha antes que tocássemos nela. Saímos sem olhar para trás. No carro, Mariela dirigia rápido pela estrada estreita. Só mais um pouco, só mais um pouco, ela repetia. Então sentimos um vento gelado dentro do carro. Eu não queria olhar, mas senti o peso no banco de trás. Mariela viu primeiro pelo retrovisor. Seu rosto empalideceu. Adriana, não vira. Mas eu virei e vi. A criatura estava deitada ali, enrolada como galhos longos e molhados. A cada poste de luz que passávamos, seu corpo aparecia em fragmentos, braços de madeira viva, pele como casca úmida, olho negro profundo, cheio de algo antigo demais para entender. Ela ergueu a cabeça, me encarou. Eu gritei. Mariela perdeu o controle e o carro deslizou para dentro de um monte de neve. Viramos lentamente para trás. A criatura não atacava, só observava. Então levantou um dos braços retorcidos e apontou para fora. Na neve, uma placa antiga. Santuário dos Enraizados. Protejam o que é retirado, devolvam o que foi tomado. A verdade finalmente fez sentido. A árvore que compramos, aquela que o velho disse para manter dentro de casa. Aquela que ele chamou de necessitada de abrigo. Ela não era só uma árvore, era parte deles, parte daquele santuário, parte daquela criatura. Eu sussurrei. Você quer voltar? A criatura assentiu lenta e dolorosamente, como se cada movimento fosse antigo demais para existir. Quando saímos do carro, percebemos formas emergindo entre os pinheiros retorcidos, várias, observando, aguardando. Elas não eram ameaçadoras, pareciam aflitas, até esperançosas.
A criatura do carro caminhou ao nosso lado e nada nela parecia mais hostil. Havia um cansaço profundo, uma saudade. Os outros seres abriram caminho na neve, iluminados pela lua, nos guiando de volta, não empurrando. Mariela pegou minha mão. Sinto que eles querem confiar em nós. A criatura tocou meu ombro com a ponta fria de seus dedos de madeira. Foi gentil, quase carinhoso. Um agradecimento ou um pedido. Voltamos caminhando pela colina, eu, Mariela e o guardião que recuperava sua origem. E, pela primeira vez desde que chegamos, a noite não parecia perigosa, parecia viva, antiga, familiar, como se estivéssemos pisando em um lugar que nunca pertenceu aos humanos e como se, de alguma forma, fôssemos bem-vindas ali. Hoje de manhã, o demônio apareceu na minha porta. Não é metáfora, não é exagero. Eu digo, o demônio mesmo, na minha porta, me encarando. Eram 5 da manhã. Eu estava meio dormindo, segurando uma lata de energético barato na mão e minha mochila do trabalho na outra, ainda com o uniforme por baixo do moletom. Quando abri a porta, ele estava ali. Parecia saído de um pesadelo infantil, pele vermelha escura, quase sem roupa, um pano cinza na cintura, um rabo balançando lentamente, e braços longos demais, cruzados na frente do peito. Mas os olhos dele eram humanos, castanhos, quase gentis. Eu só consegui dizer, posso te ajudar? A boca dele se abriu e por dentro só arame farpado. E quando ele falou, a voz dele foi um conjunto de gritos misturados, uma multidão de vozes em agonia. Eu deixei minha lata cair, mas os gritos foram se alinhando, devagar, até virarem só uma voz. Bom dia. Eu engoli seco. Bom dia. Ele se ajoelhou, lento, como se os ossos dobrassem ao contrário. Pegou a lata do chão, a amassadura desapareceu e ele me entregou de volta. Você vai... Eu tremi. Me matar? Ele respondeu sem hesitar. 17h49. O quê? A hora em que você morre? Hoje? Ele confirmou com um movimento mínimo. Antes que eu fizesse mais perguntas, ele desapareceu. A lata estava cheia, mas a poça no chão continuava lá. Eu decidi não ir trabalhar. Decidi que era alucinação. Decidi que eu só precisava dormir. Joguei a lata fora, bebi até apagar. Quando acordei, era 9 da noite. Sorri. Eu sabia, mas na manhã seguinte, ele estava na porta de novo. Dessa vez, eu só fiquei parada, nem pulei quando ele gritou. Quando a voz dele se ajustou, ele disse: Você deveria ter ido trabalhar ontem. Quê? Você deveria ter morrido no caminho de volta. Senti o coração cair no estômago. O que acontece agora? Seu corpo vai tentar alcançar seu destino, ele vai apodrecer e sua alma vai ficar deslocada. Eu não entendi. Ele desapareceu de novo. Eu não fui trabalhar. Fiquei 2 dias trancada em casa, mensagens do meu chefe, colegas preocupados. Ignorei tudo. Eu só pensava em uma coisa, minha alma deslocada. E então, o sofá se mexeu. Olhei para as minhas coxas. Raízes saindo do estofado, entrando devagar na minha pele, como se quisessem me puxar para dentro da casa. Eu me soltei à força. As raízes saíram, deixando buracos, mas nenhum sangue. Eu fui ao hospital. O médico colou minha pele de volta com fita e disse que era ansiedade. Quando cheguei em casa, ele estava me esperando de novo. Sentei nos degraus, ouvi aquela cacofonia de gritos. Quando a voz estabilizou, ele disse: Do que você ainda se agarra? Não respondi. Eu tenho
Trabalho amanhã, murmurei. Meu chefe me desculpou. Eu preciso ir. Fui dormir. Quando acordei, meu corpo inteiro estava preso em raízes. Uma delas, saindo da minha testa. Levei meia hora para me desenterrar. Fui trabalhar mesmo assim. Ninguém perguntou nada sobre o buraco na minha testa. À noite, ele apareceu de novo. Seu corpo, disse ele. Eu sei. Bati a porta na cara dele. A casa parecia menor, sufocante. Fui cozinhar, me apoiei no balcão e meu braço entrou nele, atravessou, como massa mole. Tentei puxar, nada. Peguei a faca. No dia seguinte, fui trabalhar 3 quilos mais leve. O demônio estava lá. Pare! Eu continuei. Fui demitida. No caminho de casa, minha perna caiu, se partiu no joelho. A ponta da minha calça encheu de pele quebrada. Eu caí de cara no chão. A cacofonia começou atrás de mim. Eu preciso ir para casa, sussurrei. Você não precisa ir para casa. Mas eu fui. Sentei no sofá. A casa respirava ao meu redor. O chão subia e descia. Eu não conseguia acompanhar. Meu celular tocou. Meu chefe oferecendo meu emprego de volta se eu cobrisse um turno extra. Peguei o uniforme da lixeira. Saí. Ele estava na porta, com outra lata de Storm Fuel. Eu pulei o primeiro degrau. A minha perna cedeu no quadril. Meu lado abriu. Tentei me arrastar. Pare! Por que eu não morri? Perguntei. Você ficou em casa. Mas por quê? Por que morrer? Sua vida acabou. Você gastou tudo. Tempo, corpo, dinheiro. Não sobrou nada. Eu quero mais. Minha voz quebrou. Me dá outra chance. Você não pegou outra chance. Por favor, por favor. Ele deixou a lata cair. Ela quebrou. E de repente, eu estava na porta de novo, inteira, segurando a lata, o demônio na minha frente. Ele disse 17h49. Desapareceu. Eu olhei para a lata na minha mão, suspirei e voltei para a cama.